fomos construindo uma outra sociedade, uma outra estrutura da sociedade. Tá certo? Que estrutura é essa? Bom, o desaparecimento, praticamente, do emprego industrial, da classe trabalhadora industrial. O que nós temos hoje no Brasil é uma classe trabalhadora de serviços. Hoje, praticamente, 70% dos postos de trabalho no Brasil são de serviços. Serviço é um trabalho imaterial. Não tem, na verdade, concretude nesse trabalho. Pode não parecer, mas o que nós estamos fazendo aqui, eu sou o Jean, é trabalho, mas esse trabalho não pode ser pesado, embrulhado, não é tangível. Não é como o trabalho na indústria, numa indústria automobilística, numa vestuário, há concretude, ou na construção civil, ou na agricultura. O trabalho de serviços não tem materialidade. O trabalho de serviços não está exposto à mesma hierarquia que, em geral, na indústria possui. Quando alguém entra na indústria, tá certo? Ele bate o cartão ou assina, ele entra, ele sabe quem manda, há uma hierarquia, tá certo? É um processo de verticalização de importância. Nos serviços, isso não fica muito bem claro. Não há essa hierarquia, é uma espécie de verticalização. Portanto, fica muito mais difícil a identidade de classe. A identidade, nós somos trabalhadores. Eu não conheço muito bem a cidade aqui em Belém deve ter shopping centers. A gente entra no shopping center, lá está a classe trabalhadora de serviços. Vamos conversar com eles para ver se eles se entendem como trabalhadores. Não, eu sou aqui um vendedor, eu sou empresário de si mesmo. Certo? Não tem identidade nesse sentido. E, por isso, quando nós vamos olhar, não é, a realidade, o que a gente percebe? Que as instituições que anteriormente representavam o mundo do trabalho industrial não conseguem representar esse novo mundo dos serviços. Quem é que melhor representa hoje o mundo dos serviços? O crime organizado e as igrejas pentecostais e, sobretudo, neopentecostais. Certo? Elas conseguem, na verdade, representar os anseios dessa nova classe trabalhadora de serviços. Pesquisa que fizemos, se percebe justamente que essas igrejas, não é? Elas, em primeiro lugar, estão muito próximas das pessoas. Não é? É impressionante a quantidade de igrejas que são abertas no Brasil. Cada vez mais próximas, assembleias geralmente sempre cheias, enquanto que um sindicato, um partido, associação de bairro, para fazer uma reunião, é um desespero para chamar as pessoas. Elas não vão, mas as assembleias estão sempre cheias de gente. E por quê? Porque, na verdade, são instituições que prestam serviços. Serviços? Que serviços? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 13 milhões de pessoas desempregadas. Se a gente considerar esse conceito do IBGE, não é tão preciso, na medida em que a pessoa que trabalhou 2 ou 3 horas na semana é, para o IBGE, considerado ocupado. Se a pessoa lavou um automóvel na semana por 3 horas, para o IBGE já está ocupado. É uma metodologia internacional, não estou questionando o IBGE, mas é essa forma de ver o desemprego. Se a gente considera as pessoas que estão trabalhando, ocupadas, porém com uma jornada inferior, nós chegamos a 26 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, quase 1/5 dos brasileiros estão desempregados. E o que significa isso? Significa que, se você hoje... O que o sindicato tem para dizer para os empregados? Ele pode dizer, olha, você desempregado é culpa do empresário, é culpa do governo, nós estamos com você. Mas ele não tem quem recorrer. Quem já foi desempregado, quem é desempregado, sabe que é uma situação muito constrangedora. É um sofrimento humano brutal. Há um processo de isolamento. Nem a família, muitas vezes, termina convidando para o almoço aquela pessoa que já está desempregada há muito tempo. A pessoa vai se isolando. Não tem identidade. Como é que funcionam essas igrejas? As igrejas recebem de braço aberto o desempregado. Você é muito importante para nós, você tem que vir aqui, nós vamos superar o seu problema. Tá certo? Há uma identidade, uma solidariedade, uma fraternidade com os problemas dessas pessoas. E aí é um processo de serviço. Olha, é o seguinte, no final de semana, eu sou economista, sei fazer plano de negócio, vai ter uma aula. O professor vai doar uma parte do tempo dele para garantir alguma capacitação, alguma preparação para você poder disputar um posto de trabalho. Mais do que isso, não é? Equipes de procura ativa para o trabalho. Eu trabalho no supermercado, estou sabendo que tem uma vaga, eu vou lá informar o pastor, vou informar a pessoa que está desempregada para ela ir lá trabalhar. Então, há uma identidade nesse sentido. Tá certo? Ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo cada vez mais individualizado, nessa sociedade de serviços, essa classe trabalhadora, o que mais cresce são as famílias monoparentais,
São famílias constituídas de um adulto e uma criança. O adulto, geralmente, uma mulher, quando não um idoso, sai muito cedo de casa, volta à noite, não tem com quem conversar no local de trabalho, é uma vida muito solitária. E ela vai num ambiente de uma assembleia, e as pessoas começam a falar, eu tenho problema disso, tenho um problema daquilo, meus anseios são esses. Ela vai se identificando. O mundo é muito comum a ela, não é um problema individual. Então, essa identidade, tá certo? Esse corpo coletivo se constrói a partir dessas experiências, cujas instituições da sociedade urbana industrial não conseguem dar respostas. Quando o sindicato faz uma assembleia, estamos aqui reunidos para definir qual é a nossa pauta de reivindicação. Aí, bom, fala meia dúzia de pessoas, alguma pergunta, tudo bem, então daqui a 2 semanas voltamos a conversar. Não tem sociabilidade, não tem identidade. Sem falar no discurso. O discurso, olha, a situação no Brasil está muito ruim e vai piorar. Ora, se a gente vai no médico, o médico olha o nosso exame e diz, olha, o senhor está ruim, eu acho que o senhor não sobra uma semana, o senhor não vai viver uma semana. A pessoa não volta mais lá. Ou seja, nós todos queremos esperança. Queremos no que acreditar. Então, eu diria assim, há um descompasso enorme. E o que a reforma trabalhista está apontando? A reforma trabalhista está apontando na consolidação deste mundo. O que é consolidar desse mundo? É consolidar, na verdade, o fim da sociedade salarial. Porque, possivelmente, nós vamos ver a conversão de muitos postos de trabalho assalariados em postos de trabalho não assalariados, em autônomos, conta própria, empresários de si mesmo. Então, se nós temos hoje esse autônomo conta própria, que representa em torno de 22%, 23% do total dos ocupados, possivelmente vai crescer. O microempreendedor individual, por exemplo. A terceirização, que foi parte importante... Eu até perdi aqui de passar... Aqui tem, olhando a terceirização do ponto de vista das ocupações internas das empresas e as ocupações externas das empresas. Então, tem aí uma série de... Desde 1980, com a introdução da terceirização nas atividades meio, essa parte que é vermelho, o vinho, como ela se diminuiu, ou seja, as atividades internas das empresas praticamente reduziu-se muito em relação às atividades que as empresas externamente contratam. E parte significativa do emprego interno das empresas é onde é que está os chamados empregos de classe média no setor privado. Então, nós tivemos um rebaixamento da classe média no Brasil, uma redução da classe média nos empregos assalariados na grande empresa privada. E agora estamos diante da possibilidade de uma redução dramática na classe média assalariada do setor público. Porque, com as possibilidades abertas com a reforma trabalhista, com a terceirização, possivelmente o Estado deixará de fazer concurso. O Estado fazia concurso até um certo tempo para contratar secretária, segurança, motorista, e deixou de fazer. Qual a razão de continuar fazendo agora quando ele pode subcontratar? Por que a Universidade de Campinas, a Unicamp, vai fazer concurso para professor, com estabilidade no emprego, remuneração, se ela pode, na verdade, contratar uma empresa especializada em ensino e pesquisa? Ou contratar na forma de um contrato individual. Várias prefeituras já têm experimentado, ao invés de fazer concurso para professor, para assistente social, fazerem licitação pelo menor preço. Então, isso significará o quê? A mudança dramática do emprego público, tal como nós conhecemos. Possivelmente estaremos voltando ao que era o emprego público no Brasil antes da criação do DASP, em 1938, que deu áreas de racionalização, forma de funcionamento do emprego público no Brasil. Então, a mudança na legislação trabalhista, ela, na verdade, vai coroar esse movimento maior que está em curso. Não, por si só, por que, na verdade, nós tivemos essa mudança traumática, como estamos tendo, e a reação social é relativamente pequena? Não que não exista reação, os sindicatos estão reagindo, tem uma reação na sociedade, mas é uma reação com pouco envolvimento da sociedade. Isso é resultado dessa sociedade de serviços, uma sociedade de novo tipo.
Obviamente que eu estou querendo aqui fazendo uma descrição, dizendo, mas não precisava ser assim. Se nós tivéssemos uma outra capacidade de ter feito as mudanças anteriormente. Por exemplo, no início do governo do presidente Lula, foi feito pela terceira vez se constituiu um fórum cujo objetivo era reformular as relações de trabalho. A primeira tentativa se deu na Constituição de 88, e teve um tal de Centrão que impossibilitou. Depois teve uma segunda tentativa no governo Itamar, quando o ministro do Trabalho era Walter Barelli. Reuniu também lá os atores, os sindicatos, o governo, o setor privado, cujo objetivo era fazer uma reforma das relações de trabalho. E, no início de 2003, se tentou fazer a mesma coisa e praticamente não se conseguiu. Então, sem você ter feito na democracia, reformas que são importantes de serem feitas. O que nós estamos vendo agora é essa arbitrariedade de uma desconstituição de algo que tinha praticamente 70 anos no Brasil. Então, esse é um ponto traumático. Bom, dito isso, para terminar aqui, o que eu estou imaginando? O que eu falei aqui é o epílogo de um livro? São as considerações finais? Não. Tá certo? O que nós estamos falando aqui, basicamente, é uma espécie de um capítulo de um livro. Pode ser um capítulo, mas pode ser o livro todo. Vai depender de como é que nós interagimos. Porque, quando você tem a mudança no sistema produtivo, a estrutura da sociedade se altera, mas o jogo está aberto. Esse momento que nós estamos vivendo, a partir de 2015, 2014 em diante, o horizonte está aberto, do ponto de vista da capacidade nossa de aceitar ou de mudar. É uma época especial da história do Brasil, tá certo? Porque nós somos um país, infelizmente, que a gente não muda pelo progresso técnico. Tá certo? O progresso técnico é importante para mudar as relações sociais, as formas de produzir, etc., mas não é suficiente para mudar a sociedade brasileira. Como foi na Inglaterra, como foi na Alemanha, foi nos Estados Unidos, entre outros. O que muda o Brasil? O que faz mudar o Brasil? O que muda o Brasil, no nosso modo de ver, é a situação de caos. Por incrível que pareça. Se a gente tivesse tempo aqui, eu não quero abusar, podemos falar assim, como é que o Brasil mudou na década de 1880? Porque nós éramos uma cidade muito primitiva, escravista. A crise da monarquia no Brasil, desde 1870, o surgimento do Partido Republicano, que defendia não uma república, mas uma federação do império, exemplo do governo, da experiência do alemão, de Bismarck. Ou seja, o que muda em 1880? Muda quando, na verdade, ali a anarquia, o caos está tão grande que, de alguma forma, a sociedade se converge e aponta para a mudança. Nós começamos a década de 1880 assim, tipo 2016, tá certo? No brasileiro, ou seja, em 1881 o Brasil tinha um sistema político censitário, só votavam homens com maior de idade e com propriedade, com riqueza. Segundo os historiadores, cerca de 15% dos brasileiros votavam nas experiências de eleições do Império. Era uma das experiências mais avantajadas, porque na Inglaterra, na França, era menos 10% da população que votava, porque esse sistema censitário, que era aquele negócio, tem que votar e ser votado aqueles que têm independência, autonomia, que têm dinheiro. Porque se a pessoa não tem dinheiro, não tem condições de caminhar com as suas próprias pernas, quiçá ser governador, ser deputado, tem que ser alguém que tenha, na verdade, demonstrado já a capacidade de ser emancipação. Era um pouco essa ideia, de forma simplificada, que justificava o sistema censitário de eleições. Pois, muito bem, em 1881 nós temos a Lei Saraiva. O que é a Lei Saraiva? Havia uma reclamação dos proprietários rurais, que eles financiavam as eleições, que a eleição está muito cara, não é? E então, eles resolveram o seguinte, olha, na verdade, agora introduz um outro requisito para ser eleitor e ser votado, tem que ser alfabetizado. E de 15% da população que mais ou menos votava, reduziu para 1% a eleição. Não é? Então, reduzir o custo das eleições. Espero que isso aqui não seja ouvido por outros, porque o custo da eleição é muito caro no Brasil, talvez introduzam um mecanismo dessa natureza. Mas, então, o que nós tivemos? Começamos a década de 1880 com restrição nas formas de participação, minimamente. Não é? Mas, obviamente, ali nós temos uma turbulência, que há uma convergência, que nos leva a abolir o trabalho escravo, que nos leva a sair da monarquia e introduzir a república, que nos leva a estabelecer a Constituição de 1891,
né? O governo da República, pelo menos até 1894, é um governo muito diferente daquele que vai resultar na própria República Velha. Então, temos aí uma correlação de força, uma disputa em que há possibilidade inédita de escrever a história do Brasil de outra maneira. Se a gente pegar a década de 1930, que é uma outra década fantástica do ponto de vista de mudança do Brasil, o que era o Brasil até os anos 20, o que passou a ser o Brasil depois de 30, é uma mudança da água para o vinho. Mas não foi uma mudança assim tranquila, tá certo? O caos que estava a República Velha, os governos que governavam o estado de sítio, tá certo? A efervescência da sociedade, a Semana da Arte Moderna, os tenentistas, né? Na década de 1880, nós tivemos os abolicionistas, Rui Barbosa, não é? Joaquim Nabuco, brasileiros fantásticos nesse ponto de vista. Na década de 30 também nós temos os tenentistas, né? O Oswaldo Aranha, por exemplo, o programa que tem o Clube 3 de Outubro, né, dos tenentistas para o Brasil. Né? Um programa muito fantástico, diz o seguinte, olha, a riqueza deve ser protegida, desde que pague impostos. Né? A propriedade deve ser mantida, desde que cumpra sua função social. Foi uma mudança fantástica, mas, simultaneamente, tem 32, tem uma guerra civil, né? Tem como é que é a ação integralista, né? O pessoal que vai defender a presença militar, né? O Plínio Salgado, tem a intentona comunista, tem o Estado Novo. É um período de muitas mudanças, de idas e vindas, tá certo? Mas é ali que se constrói o Brasil novo. Guardado a proporção, nós vivemos uma época mais ou menos assim. O Brasil é uma situação de caos, nós estamos caminhando para o ponto ótimo da crise, tá certo? Porque é nesta situação que é inimaginável que o Brasil possa continuar seguindo no que está sendo estabelecido aqui agora. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de analisar a proposta orçamentária que foi apresentada para o Congresso Nacional. É impossível imaginar que o Brasil, ano que vem, possa funcionar de acordo com esse orçamento. O orçamento das universidades públicas federais, que foi de 15 bilhões em 2015, ele cai para 5 bilhões para o ano que vem. A assistência social, esses CRAS, que atende a pessoa pobre, vulnerável, o orçamento do ano passado foi de 7,1 bilhão, ele cai para 200 mil. Certo? Então, o investimento público que estava sendo feito no PAC, Plano de Aceleração Econômica do Governo, era 33 bilhões, ele cai para 1,8 bilhões. Então, não é possível imaginar que o Brasil possa andar nessa circunstância. Então, esse é um espaço de interação, é um momento caótico, um momento difícil, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é o momento que nós temos para mudar, porque, quando se estabilizar, dificilmente vai mudar isso. Então, é uma situação complexa? Sim, sem dúvida. Tá certo? Mas é justamente o momento em que a reflexão, né, a ousadia, são elementos fundamentais para construir um novo Brasil. O novo Brasil está construindo agora. Ele pode ser, o que nós estamos vendo, um livro, mas pode ser apenas um capítulo, né, que ajudou a enfrentar, de fato, os problemas que nós temos, que não são pequenos. Né, mas eu não tenho dúvida que nós somos um país muito maior do que a nossa crise. Nós temos muito mais capacidade, o Brasil hoje é muito mais maduro do que fora a década de 1930, em 1880. Nós temos capacidade de construção, de convergência, num outro patamar. Né? Então, num espaço como esse, tá certo? É justamente aqui que a gente tem condições de construir o novo. Nessa interação de ideias, de debate, de reflexão, né, a partir das experiências que nós temos, de um país tão diferente, a sua diversidade regional, é que abre a oportunidade de nós nos colocarmos, né, de forma convergente sobre pontos que são centrais na vida do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos palestrantes. Vamos agora abrir para perguntas. Queria o auxílio para passar o microfone. Por favor, se identifiquem, os que quiserem.
dia. Meu nome é Bárbara. Bom, eu fiquei muito entusiasmada, na verdade, com o final da fala dos dois professores, assim, me encheu de esperança. Não sei se é o otimismo da vontade em detrimento do pessimismo da ciência, mas, assim, acho que os dois partiram de pontos de vista diferentes, mas convergiram no final com relação à identificação de classe, né? Então, na verdade, eu teria uma pergunta mais para o professor Márcio Postman. Eu percebi uma certa tensão na sua fala, professor, não sei se ficou claro, assim, se está claro isso, é que o senhor partiu do ponto de vista objetivista para falar da infraestrutura e da superestrutura, e depois isso se relativizou, vamos dizer assim, né? Ficou muito mais próximo de um Pulantzer do que de uma tradição marxista mais dura. E aí se aproximou um pouco do perfil subjetivista do professor Jean-François. Mas como é que... E aí essa minha pergunta talvez não seja tanto da sua fala, mas das suas obras. Como é que transferir esse objetivismo, esse subjetivismo, quase no final da sua fala, para a identidade de classes hoje no Brasil, principalmente do ponto de vista do comportamento eleitoral? Parece que o comportamento eleitoral ele ainda tem um efeito retardado em relação a essas mudanças da classe média. E a classe média geracional parece que se identifica muito mais com a classe média do período militar do que propriamente com a classe média atual. Assim. Os filhos se comparam com os pais. Daí essa tendência da direita populista, quase que ensaiando um fascismo. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente pode fazer essa migração? O senhor mesmo pontuou. Tem um subjetivismo empreendedor, né, como o professor Jean-François pontuou muito bem, o subjetivismo empresa, que é financiado em boa parte por essa ideologia do mérito, da empresa das neopentecostais. Das neopentecostais e de todos esses movimentos, vamos dizer assim, de crescimento do indivíduo como empresa, mas que chocam com essas percepções da estrutura. Como é que o senhor entende isso? Quer dizer, como é que eu me coloco do ponto de vista da ciência política, como é que nós podemos compreender essa migração dessa estrutura para essa subjetividade diante do nosso desafio de 2018? Sei que é uma pergunta que não é fácil, mas, enfim... Obrigada. Bom, pensei que era um bloco. Bom, obrigado, Maria, pela... Vou agradecer, porque eu sou educado, mas é uma pergunta difícil. Assim. Bom, na verdade, eu vou dizer o seguinte, nós tínhamos construiu uma estrutura na sociedade de classes, que você tinha uma burguesia industrial, né, que foi parte importante do comando do Estado brasileiro, com uma tecnocracia. Você tinha uma classe média assalariada muito significativa no Brasil e tinha uma ampla classe trabalhadora, né, olhando o Brasil até os anos 80, basicamente, né. Eu vejo que há uma transição. Praticamente, nós não temos mais assim, uma burguesia industrial comparável, né? Não sei se o pessoal deve acompanhar aqui. Hoje nós estamos falando só da França, mas o Macron, por exemplo, na França, é um político liberal, posso dizer assim, que ele acredita nas forças de mercado, menos no Estado, etc. Mas, diante da ameaça do estaleiro privado, né, ser vendido para os chineses, ele estatizou. Você tem reação lá. Né? Tem uma burguesia industrial que reage nessa interpenetração de diferentes capitais, sobretudo o capital asiático. Nos Estados Unidos também os chineses ameaçaram comprar empresas de informática, não, segurança nacional não pode vender. A Inglaterra, também liderada por um liberalismo, construíram um projeto de reindustrialização. Então, você vai ter vários exemplos de reação nos espaços nacionais. Nós não temos mais isso. Tá certo? Ou seja, a burguesia que nós temos hoje é uma burguesia assim, mercantil, né, especulativa.
ela vende ativos nacionais, ativos de empresas estatais, né? Veja que esse programa de privatização que está em curso no Brasil, ele não é um programa ideológico como fora nos anos 90, que havia uma crença de que o setor privado funciona melhor que o Estado, não é, que é mais eficiente, então tem que tirar do Estado. Tinha ali toda uma visão ideológica. E não tem essa visão ideológica por trás, porque, no fundo, é um ajuste de contas, e tanto faz que empresa estatal ou privada compre a empresa estatal brasileira. Aliás, quem está comprando as empresas estatais são chinesas estatais. Então, não é uma questão ideológica nesse sentido, né? É quase um neocolonialismo que o Brasil está se submetendo nesse sentido. Se nós pegarmos esse projeto recente que os chineses lançaram, chamado Rota da Seda, né, que é um projeto de 27 trilhões de dólares até 2030, que envolve 60 países, que equivale a 2/3 da população mundial, é outra fronteira de expansão. Assim, o Brasil está de fora. Estava antes dos BRICS, abandonou praticamente os BRICS, está de fora. Não é bem verdade, porque, se a gente pegar aqui essa região norte, todos os portos estão sendo comprados pelos chineses. Ou seja, nós vamos nos vincular pelo Pacífico à Rota da Seda, mas, na verdade, como um país produtor, não é, de matérias-primas, etc. Podia ser diferente, mas se nós não tem projetos, não tem convergência... Bom, então, essa mudança é importante, de uma burguesia industrial, ainda que dependente, mas ela sabia impor limites nas negociações externas, a uma burguesia de característica comercial, não é? Uma classe média assalariada, cada vez mais numa classe média proprietária. Tá certo? Isso é uma mudança muito importante, porque, na verdade, quem é proprietário olha o assalariado não como mais demanda, tá certo? Mas como custo. E isso nós temos, a pulverização de pequenos negócios é impressionante no Brasil.